Jair Messias Bolsonaro é o novo presidente eleito do Brasil. O capitão reformado e deputado federal pelo PSL foi eleito com 55,13% dos votos válidos. Com uma campanha baseada em pilares nas áreas da segurança pública, gestão e economia, Bolsonaro colocou parte das suas ideias durante os discursos eleitorais e na propaganda de governo. Alguns detalhes sobre a política econômica e de privatizações, além de assuntos como educação, políticas de gênero e a redução de ministérios, ainda geram dúvidas na população. Para esclarecer esses e outros aspectos do governo que está por vir, o futuro do Brasil, desafios e impactos da nova gestão está na pauta do debate do Roda Viva de hoje. Muito bem, boa noite para você, muito obrigado pela atenção. Vamos começar neste momento mais um Roda Viva Pernambuco pela TV Cultura, TV Nova e, claro, já agradecendo a imensa audiência, você que nos proporciona isso em todo o estado de Pernambuco. A gente fala para todo o estado de Pernambuco, você nos acompanha através dos canais 22, 15, 31, Sky, o canal 322, pela Vivo, o canal 226 e pela internet. A partir de agora também, você pode acompanhar o programa pelo nosso Facebook, Facebook oficial do Aldo Vilela, ou Facebook oficial da TV Nova. E, claro, ao longo do programa, se você perde algum trecho do nosso bate-papo, você pode resgatar no Facebook. E também o programa é disponibilizado para o YouTube. Muito obrigado mais uma vez para você que nos acompanha. Passado o processo eleitoral, tivemos a eleição, a finalização do segundo turno no último domingo. Hoje nós vamos fazer um recorte local do que representa essa vitória do candidato Jair Bolsonaro, as perspectivas para o Brasil, o que vai mudar para o país e, claro, ouvindo especialistas, ouvindo nomes de representatividade aqui no estado de Pernambuco. Conosco essa noite a professora Anne Cabral. Anne é mestre em Direito Político e Econômico, vai participar do Roda Viva desta terça-feira para debater com os colegas aqui presentes. Conosco o doutor em Direito, Adeildo Nunes. Doutor Adeildo sempre também participa dos meus programas de rádio lá na CBN, dos meus programas de TV, agradeço. E hoje vai para esse bate-papo também no Roda Viva Pernambuco. Hoje a gente vai debater um pouco de economia, trazendo o economista Tobias Silva, que já fez um histórico do Paulo Guedes e vai falar conosco nessa noite sobre economia. O cientista político, cônsul da República de Malta, Thales Castro, também para debater conosco, para conversar e dar um pouco da visão internacional da chegada do Bolsonaro ao poder. O advogado criminalista Plínio Nunes, também é o nosso convidado para essa noite de hoje, para debater, para conversar com os senhores e com os componentes da mesa. Renata Bezerra, nossa habituê já, Renata jornalista, colunista da Folha de Pernambuco, colunista de política e também participa conosco. Os traços, brincadeira, a charge, o desenho, a cargo de Ronaldo Câmara, chargista gentilmente cedido aí pelo Jornal do Comércio. Então, Ronaldo, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez. Mais uma vez, agradeço a você que nos acompanha e vamos começar o nosso bate-papo. Aos senhores aqui presentes, permitam-me, eu vou conversar com as duas senhoritas que aqui estão presentes. Torane, tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Aldo. Tudo bom? Boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas aqui da mesa. Vamos conversar, né? Vamos embora. Olha, deixa eu começar então com a senhora. Qual é a avaliação que a senhora faz, primeiro, desse processo político nacional? De que maneira a senhora tem observado isso? Estamos definitivamente em uma nova era no país? Eu penso que sim, Aldo. Eu penso que essa eleição, ela é um marco na nossa história, né? A gente tem uma eleição, no direito a gente fala isso muito sui generis, uma eleição diferentona, né? Que é o candidato que tinha o maior tempo de TV, a maior coligação, né? Que é o Geraldo Alckmin. Que seria o candidato que historicamente polarizaria com o candidato, né, do ex-presidente Lula, do PT. Né, esse foi um fiasco, né? O Alckmin acabou. Não apontou no cenário e a gente aponta para um cenário, né, com um discurso ultraconservador, né, um discurso que flerta com discursos fascistas, né,
por outro lado, parece acenar para uma economia liberal, né? Uma eleição muito tensa, uma eleição pautada pelas mídias sociais, né? Então, uma eleição diferente. Eu penso, inclusive, que eu mesmo particularmente subestimei. A gente sempre pensa no tempo de TV e, na verdade, é o diálogo com a população através, principalmente, das redes sociais e os fenômenos, como é que a gente lida com isso. Então, penso que estamos, sim, num momento de virada. Diferente. Vamos conversar. Doutor Adeildo, o seu entendimento é o mesmo ou o senhor já diverge aí da professora Anne? É uma eleição completamente diferente? Boa noite. Boa noite, Aldo. Não, eu concordo plenamente com a doutora Anne. Acho que realmente pegou muita gente de surpresa. Principalmente os próprios meios de comunicação tiveram dificuldades, né? Estou tendo ainda. Ainda está tendo. Pois bem, eu achava que o fato de você ter reduzido o tempo de televisão e de rádio, né, que ficou em 45 dias, se não me engano. A campanha ficou 35 dias. Ficou 45 da campanha propriamente dita na rua e 35 para o rádio e TV e com o tempo reduzido. Já muito reduzido, né? Exatamente. 10 minutos apenas de manhã e à tarde e à noite. Exatamente. Mas porque ninguém esperava, não é, que as redes sociais fossem dominar todo o processo eleitoral que foi o diferencial. Acho que foi. Agora, fiquei muito triste com isso tudo, porque foi uma eleição que a gente não viu as propostas dos candidatos. Não houve oportunidade, a não ser pelos meios de comunicação mesmo, pelos jornais, pela imprensa. E olhe lá, né? E olhe lá, porque nem todas. A gente hoje ainda tem dificuldade para saber quais são as propostas principalmente do Jair Bolsonaro, não é? Devido a que ele não teve acesso, por exemplo, aos meios à televisão, por exemplo, e à rádio, que estava todo mundo esperando os debates sobre isso, né? E eu senti essa ausência. Agora, foi diferente sim, e acho que por isso que esse debate vai ser muito importante, porque a gente certamente vai tocar, né, em todos esses pontos. Tobias, qual é o entendimento do economista nessa coisa? Aliás, de domingo para cá, se brincar, o Paulo Guedes falou mais do que o próprio Bolsonaro, né? Boa noite, Aldo, boa noite a todos, colegas de bancada, os telespectadores. De fato, a orientação econômica é positiva, né? Você passar a ter uma agenda liberal num país como o Brasil, que tem problemas sérios de produtividade, de rombo fiscal, de desemprego, de baixo crescimento econômico, uma agenda liberal, eu acho que ela é bem-vinda até para dar um choque na estrutura econômica que a gente tinha até então. Entretanto, a agenda liberal ela precisa ter uma certa dose, porque num país tão desigual e com tantas dificuldades como a gente tem no Brasil, não dá para fazer tudo, né, de uma agenda liberal em 4 anos. Então o governo, quando começar, acho que quando tiver a caneta na mão, não só o Jair Bolsonaro e o super-ministro Paulo Guedes, vão começar a sentir a dificuldade do que é ser governo, né, de negociar, de ter que ir para colocar em pauta propostas mais difíceis e que a própria sociedade, não sei se tem todo o entendimento do que são essas propostas, mas do ponto de vista de mercado e do ponto de vista de quem quer investir e empreender no Brasil, a sinalização é muito positiva até o momento. Thales Castro, qual é a visão internacional que a gente pode ter aí, você como cônsul aí, como cientista político, do que esse momento novo do país, Thales? Boa noite. Muito boa noite, Aldo, boa noite aos caros panelistas, boa noite ao público. Na verdade, a área internacional está ainda por entender o que é que de fato sucedeu nesse domingo, dia 28. Então, o cenário internacional está numa mistura de tentar realmente ver qual o tipo de simbolismo e que tipo de consequência tem para o mundo e como naturalmente interpretar isso de maneira interna para a política brasileira. E as interpretações foram das mais, digamos assim, voltadas para interpretar Jair Bolsonaro, e eu discordo, como sendo produto de uma extrema-direita, eu não vejo ele na extrema-direita, como também saudando essa agenda econômica referida por Tobias. Então você tem uma mistura dos grandes veículos de comunicação saudando de maneira extenuantemente ampla. Agora, no campo político e diplomático, realmente foi saudado o que é bem da praxe, do protocolo diplomático, de maneira positiva. Imediatamente o presidente Trump, já no domingo de noite, saudou o novo presidente, desejou um bom sucesso. Agora, a maior surpresa que eu tive foi também uma nota à imprensa por parte do governo do Nicolás Maduro, da República
República Bolivariana da Venezuela, uma nota à imprensa saudando o novo governo. Mas não foi tirando onda não ali? Não, não pode. Essas notas à imprensa, elas são sérias. E saudando, e dizia no último parágrafo, querendo um trabalho cooperativo e um diálogo amplo com o novo presidente. Então reforça o que eu disse, ele está tirando onda mesmo. Eu acho que teve uma seriedade preocupante Perfeito, nisso, né? perfeito, Certamente perfeito. nessa dinâmica. Plínio, qual é a avaliação que você faz? Porque, veja, você como advogado criminalista deve ter ouvido muita gracinha nesse período aí de eleição, né? Principalmente essa alusão a armamento, esse reforço ao Estatuto do Desarmamento, enfim. Qual é o seu entendimento nesse momento que a gente está vivendo politicamente? Boa noite. Boa noite, Aldo. Boa noite aos colegas de bancada, aos telespectadores. De fato, Aldo, se a gente pensar bem, a candidatura do Jair Bolsonaro, ela já vem se desenvolvendo há alguns anos, né? Então, se a gente for analisar essa questão sob essa perspectiva do tempo, talvez essa eleição dele não seja nada inesperado. Ao contrário, né? Ela vem se construindo dentro dos espaços que a esquerda deixou no Brasil, né? Dentro daquele espectro de reivindicações que a população vem fazendo desde 2013. Então, nesse ponto, talvez não seja tão inesperado. Agora, o hoje é a ressonância de 2013? Uma boa parte, sim, né? A questão da segurança, o aumento da violência, o desemprego, né? Os problemas que a população tem enfrentado na economia, eu penso que isso pesou bastante para a eleição do Bolsonaro. Talvez o grande ponto de interrogação que se tenha nesses próximos 4 anos de governo do Jair Bolsonaro seja as suas pautas na segurança pública, né? São pautas também conhecidas, né? É um candidato que defende o maior armamento por parte da população. É mais repressivo, né? O aumento da repressão, a questão da maioridade penal, que isso também vai vir à discussão um pouco mais à frente. Certamente o Supremo Tribunal Federal ele vai ter um papel importante nisso aí, porque ele talvez não, ele tem que mediar esse desejo que o governo... Como um fiel da balança, né? Exatamente, né? A partir da Constituição. Nada mais legítimo e necessário que a Constituição esteja, né, entre aquilo que o governo Bolsonaro pretende, já disse que quer fazer, e aquilo que o Congresso provavelmente possa acolher, né, em termos. Então, eu vejo tudo ainda como uma grande interrogação. Incógnita ainda, né? Renata, e a gente errou ontem? Onde é que os jornalistas estão errando aí? Estão tomando partido, não estão tomando partido? O jornalista faz meia-culpa também nesse processo todo? Qual é a observação que você faz? Boa noite a todo mundo. Boa noite, Aldo. Obrigada pelo convite. Boa noite aos telespectadores. Aldo, eu acho que está todo mundo meio tentando acertar nesse processo, né? Os jornalistas, o Tribunal Superior Eleitoral, né? A coletiva que a gente teve recente, a presidente do tribunal chegou a dizer que estava tentando aí uma solução para as fake news. É um processo Quem souber, todo me diga, novo, né? É uma eleição muito radicalizada e marcada por muitos ineditismos, né? A eleição inteira, não só a eleição nacional, porque São Paulo a gente chegou num debate sobre orgia no final da campanha. A do João Dória, né? Exatamente. Então, não, e o vídeo falso, e agora estão dizendo que o vídeo é verdadeiro, né? Teve outro perito aí. Aí chamam um perito para fazer, já estão questionando o perito. Botaram a culpa na campanha de Márcio França se defendeu, depois... Quer dizer, uma campanha que faz não só o PT agora também pensar em se reinventar, mas o PSDB também, né? Agora já está se falando que o PSDB pode tirar essa presidência nacional de São Paulo, que hoje o presidente é Geraldo Alckmin, né? De tão rachado que o partido terminou lá, houve briga interna. Não, e talvez o partido só não se acabou por conta da vitória do Dória agora em São Paulo, né? Exato, mas aí isso deixa uma cicatriz muito grande por outro lado, porque, por exemplo, o Dória não é uma figura benquista, né? Dória numa briga foi chamado de traidor por Geraldo Alckmin, né? Então, como é que vão equilibrar essa balança aí? Acho que é uma eleição tão inédita assim, em tantos pontos, como, por exemplo, um candidato que passou a campanha num monte. Eu ouvi um debate outro dia, como é que pode que ele não estaria falando a verdade, porque ele gastou R$800 na campanha dele. E aí outra pessoa falou, mas ele passou a campanha inteira num monte. Então, se ele passou a campanha no monte, ele mal gastou o Uber de se deslocar para os debates. E ele teve mais votos do que Marina Silva, por exemplo, que já tentou. E o Meirelles? Meirelles também. Milionário. Agora, a facada de Bolsonaro tem um ponto aí também. O candidato leva uma facada
ganhou uma mídia espontânea muito relevante. Marina Silva teve um episódio com Eduardo Campos em 2014, o avião caiu. Bem mais sério. O candidato morreu e ela desidratou. Foi. E sempre reclamando que o PT estava inventando várias mentiras. Na época se chamava de mentiras, né? Retórica Hoje é fake news. Agora vamos lá. Todo esse processo, ele mudou esse ano. Porque a gente está falando aqui, vocês só tocaram o ponto da eleição presidencial. Mas nós tivemos uma verdadeira limpeza no Congresso. Todos os analistas políticos, nós jornalistas, erramos muito, Thales. A gente achava que ia ter 15% de renovação, Tubi, a gente conversou sobre isso. 12% de renovação, tivemos 52% na Câmara. No Senado, a renovação chegou a 85%. Então, é uma coisa também inédita. Agora, é a troca. Ninguém sabe se essa renovação, como é que ela vai chegar, né? Vai dar para trabalhar com esse Congresso ou também vai ficar no campo do hipotético, sem saber o que é que vem pela frente? A bancada do PSL de Bolsonaro ficou bem grande, a segunda maior, 52, né? Só atrás do PT. E vale ressaltar que, por exemplo, o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, ele na eleição de 2014 não conseguiu se eleger aqui, né? Quem se elegeu foi o Caio Moniçoba. E nessa eleição ele teve mais de 100 mil votos e está agora projetando que a bancada do PSL cresça ainda mais, o que pode dar uma sustentação maior, considerável ao presidente da República. Já se fala numa bancada de 73 deputados do PSL, porque tem essa coisa também, né? O presidente eleito vai assumir, esses deputados migram para o lado onde vão ter alguma coisa, e né? Tem os blocos parlamentares também. Tem os blocos. Então, agora, Aldo, vale salientar de que 70 e poucos votos são votos insignificantes. No contexto geral. No contexto geral, por quê? Mas porque é o que ele falou, você tem as bancadas agora, né? Ele vai ter que ter 308 votos na Câmara. Mas veja, ele já fala na BBB, que é a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Já se fala que ele tem hoje quase 323 deputados. Mas, Aldo, veja, ele vai ter que fazer essa composição, mas pelo pronunciamento dele, né, pelas mídias sociais, ele não quer fazer nenhum. Ele não quer negócio, não, ele não quer negociar. Como é que vai ser essa composição? Essa é que é o grande problema. Como é que ele vai conseguir 308 votos na Câmara sem aquele toma lá e dá cá, não é? Como é a tradição do Brasil. Nesse aspecto, eu vejo que ele vai ter muita dificuldade se ele não enfrentar, não é? E ele não tem que ele tem que assegurar para os parlamentares, de um modo geral, algum tipo de benefício. Agora veja. Porque se ele não fizer, ele vai ter dificuldade. Deixa eu jogar para vocês começarem a discussão. Veja como as coisas Deixa eu só trazer uma coisa antes sobre a questão de bancada. Por favor. Há uma diferença muito grande em você fazer um tipo de análise de estratégia política a partir do novo governo, apenas considerando o número de deputados das grandes bancadas. A bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada da bala. Da Bíblia. Então, veja, porque julgar por comportamento de bancada não é absolutamente idêntico a fazer um julgamento de comportamento de partido. E mesmo fazendo um julgamento de partido, você tem infidelidade. Sim. Então, a bancada ela é heterogênea. Ou seja, a bancada, por exemplo, ruralista, ela pega a PP, ela pega a PRB, ela pega vários partidos. DEM, não é? Então você tem a direita, você tem aquele centrão antigo. Então, julgar por essas bancadas é uma macro-radiografia que na gestão do Planalto com o novo parlamento, não sei se na verdade vão se consolidar a mesma resposta. Porque o nível de lealdade é outro. Até mais partidário do que de bancada. Até o ano passado, até agora, eu até brincava, Renato, que a gente, na verdade, não vive presidencialismo, a gente vive um parlamentarismo de extorsão, não é? Que o cara vai lá, tudo é comprado, tudo é negociado. Será que ele vai conseguir romper, quebrar essas barreiras? Essa é a tradição brasileira. Né? Mas veja, a gente está quebrando... A nossa estrutura, né, que o Fernando Henrique chamava do presidencialismo de coalizão... Que não deu certo, né? Mas assim, a estrutura consociada entre o poder legislativo e o poder executivo, ela está posta na Constituição. Então, os presidentes, se forem seguir o rito constitucional, eles não têm como fugir disso. Eles só têm um caminho. Eles só têm um caminho. E nem toda negociação ela é espúria, né? Porque, na verdade, também... Não deveria ser, né? A negociação
é hábito, é uma questão totalmente habitué, porque, afinal de contas, os parlamentares estão ali para negociar as posições políticas de suas bases sociais, em tese, né? Foram eleitos por isso e ao mesmo tempo, já há uma articulação de algumas bancadas para ocupar aquelas comissões estratégicas, né, dentro de algumas pautas. Sobretudo a CCJ. Exatamente. Então, quer dizer, a pauta do Jair Bolsonaro em relação à questão da arma, então a gente já vê um lobby, uma movimentação por trás desse bloco de parlamentares que já foi eleito para o próximo mandato, para ocupar essas comissões, para facilitar, né, a tramitação dessas leis. Então, talvez o grande desafio do Bolsonaro e da sua equipe de governo seja conseguir mostrar que o governo Jair Bolsonaro tem práticas diferentes daquelas que a gente nós estamos acostumando. Que, aliás, foi a proposta dele, né? Que ele ia fazer diferente mesmo. Chegou. A comissão de ministérios, por exemplo, ele, que ele já saber mediar esses interesses, né, que estão por trás dessas novas pautas. Deixa eu pedir permissão para vocês. Primeiro bloco já acaba, a gente vai ter que ir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar o bate-papo no Roda Viva especial de hoje, Roda Viva Debate, o processo eleitoral brasileiro, no recorte aqui analisado pelos pernambucanos. Daqui a pouco a gente volta.